questão dos serviços públicos disponibilizados aos cidadãos, esta casa deve primar pela defesa do direito do cidadão escolher. Se ele quiser ir de táxi, que vá. Se ele quiser ir de mototáxi, que vá. Se ele quiser ir de Uber, que escolha o Uber. Acho que a casa precisa entender que nós somos atividade meio. Nós, serviços públicos, e nós, também vereadores. Afinal de contas, nós somos representantes do poder popular. Nós não somos o poder popular. Nós precisamos sempre representar o interesse de uma maioria que entende que está sendo representada aqui. Então, não é o interesse do Chico Preto, é o interesse da maioria lá fora. E não tem ninguém com quem eu converso nessa cidade que não queira que o seu direito de escolher o meio pelo qual ele vai se deslocar na cidade seja garantido. A quem cabe isso? Cabe ao poder público. Na questão do Uber, eu entendo que um simples decreto de regulamentação pode resolver a questão. Li recentemente, Gilmar, que o prefeito estuda mandar um projeto de lei. Eu não sei se um projeto de lei seria o necessário para essa questão. Eu defendo que uma regulamentação, através de um decreto, pode sim colocar na direção correta essa questão relacionada ao serviço de utilidade pública prestado por veículos privados. E aí a gente tem o Uber, tem outros aplicativos, eu não falo dos aplicativos, mas sim do serviço. O prefeito demora muito, na minha opinião, para tomar uma decisão. Eu penso que essas demoras têm ocasionado aí uma série de desencontros e de gerado uma ansiedade que poderia já ter sido composta se a prefeitura fosse mais rápida no enfrentamento dessas questões, que são questões do nosso tempo. O Uber chegaria em Manaus, ou outros aplicativos chegariam em Manaus por uma questão de tempo. E o que fez a prefeitura? A prefeitura, na sua arrogância, bateu na mesa e disse, não, para entrar aqui tem que falar comigo. Não é assim. O prefeito que se antecipa, entende o que está acontecendo no mundo e promove a organização correta para o bem da sua população, e não para o seu bem pessoal. Aquela postura da Prefeitura de Manaus, aqui não é terra de muro baixo, é própria de Coronel de Barranco. Prefeito, trabalhador, administrador, atual, moderno, ele se antecipa, ele chama para conversar, vamos colocar a casa em ordem. Mas não fez isso. E a gente vê a cidade sofrendo aí com essas questões, categorias reclamando, eu não entro no mérito se estão certos ou errados, mas a gente vê categorias reclamando e a prefeitura não fazendo aquilo que é efetivamente o seu papel. Mas não vamos muito longe. A Prefeitura de Manaus mandou para cá o Plano de Mobilidade Urbana no final de 2015. Esse plano veio com a assinatura do senhor prefeito. Esse plano tem pontos do plano que foram descumpridos no final do ano de 2016, faltou providência da prefeitura no final do ano, está faltando providência agora no meio do ano. A prefeitura simplesmente deu um cheque sem fundo. É como se você assinasse um documento, colocasse o valor, a providência, você vai pagar, assina, na data que é para sacar o cheque não tem fundo. Mais ou menos isso que está acontecendo. A prefeitura emitiu cheques sem fundos com relação à mobilidade urbana. A mobilidade urbana, que está pautada no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, está toda descumprida. O prefeito não cumpre aquilo que ele assina. Então, a gente vive um momento delicado. Eu quero me ombrear com todos aqueles, e concluo, senhor presidente, com todos aqueles que, durante a semana passada, ocuparam essa tribuna para bradar o que faz a SMTU e ratificar aquilo. Não é a SMTU. A SMTU precisa de exemplo. Uma casa sem exemplo não tem muito sucesso pela frente. O que está faltando é um prefeito que dê exemplo, que chame para si a responsabilidade, dê prazo, cumpra os prazos por ele acertado, por ele acordado, por ele assinado, para que nós possamos enfrentar. Não digo que é fácil, mas com esse exemplo que está aí, o caminho é o pior possível. Portanto, eu quero aqui, concluindo, ratificar que, enquanto vereador, o meu papel
e não arredo o pé disso, é de defender as providências necessárias para que o cidadão que mora em Manaus tenha o direito de escolher o melhor meio que ele julga. Agora, meios claros, reconhecidos, regulamentados, legalizados no Brasil e regulamentados pela Prefeitura Municipal de Manaus.